Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU. Estou aqui com o Patrick e com a Gabriela com a gente hoje. Eles vão compartilhar um pouco da história deles. Lembrando para vocês que nessa sexta-feira tem vigília FJU Night, pressão máxima. Quando vocês ouvem falar pressão máxima, o que vem na cabeça de vocês, né? Vem um programa que passava na TV bem antigo. Eu nem conheço. Mas quando a gente fala de pressão máxima, o que você acha que a gente vai falar na vigília? Melhor nem falar. Ficaram pensando aqui, vão acabar falando besteira mesmo. Mas a gente vai abordar um assunto muito, muito forte, que vai, com certeza, ajudar você que é jovem. Você já participou de uma FJU Night com a gente? Você já passou a madrugada inteira acordado, buscando a Deus, buscando a direção de Deus, se divertindo, porque a gente se diverte na vigília também. Tem música, tem a dança, tem a apresentação, tem de tudo. Tem a banda FJU e você é convidado para estar com a gente. Nessa sexta-feira a gente vai estar ali na Avenida João Dias, 1800, na nossa Catedral da Zona Sul, com toda a galera aqui da capital de São Paulo, juntos para uma noite especial. Tá bom? Daqui a pouco eu vou colocar para vocês aqui a expectativa da galera para essa FJU Night, pressão máxima. A gente vai ao intervalo rapidinho, você que não conhece o Força Jovem ainda, dá uma olhadinha nesse vídeo, a gente volta para bater um papo com eles. Não sai daí não. Somos mais de 300 mil jovens em todo o mundo, impactando vidas em mais de 100 países. Somos mais de 5 milhões de seguidores em todas as redes sociais da FJU. Com 9 projetos para o desenvolvimento de talentos, a FJU não para. No Projeto Esportes, diversas modalidades: futebol, basquete, vôlei, artes marciais e muito mais. Aqui você vai se desafiar, vencer, se divertir e se desenvolver. No Cultura FJU, é hora de mostrar o seu talento na dança, no teatro e na música. Cultura é tudo isso e um pouco mais. No Projeto Mídia, o foco é comunicar, na produção audiovisual e no jornalismo, no design, na fotografia e nas mídias sociais. E se liga, no Projeto Help, há uma mão amiga para ajudar a vencer desafios, seja depressão, crises de ansiedade, dentre outros problemas de saúde mental. 11 2392 6910. Fale com Help. Nossa energia explode com mega eventos que são pura inspiração e diversão. Luau FJU, Mega Dance, Projeto Esporte Jovem, Mega Help, Photo Challenge e Curta FJU. Todos os finais de semana reunimos milhares de jovens no Encontro Jovem FJU. Uma tarde super animada, com uma palavra de fé que traz o verdadeiro propósito para a vida. E claro, sempre aquela madrugada de pura energia, a FJU Night. Venha fazer parte da Força Jovem Universal. Aqui a Força Jovem é você. Meu nome é Eduardo, eu tenho 23 anos, sou de São Paulo, da Zona Norte. E eu vim de uma família humilde, né? Eu cresci apenas eu, minha mãe e a minha irmã. E a gente também era frequentante de uma denominação.
A gente participava da Igreja Católica. E aí, do outro lado, eu tinha a minha família por parte de pai, que é a minha avó e a minha tia, e elas são da Igreja Universal, então uma vez ou outra elas me convidavam para participar das reuniões. Aí eu um dia aceitei, né, para poder deixar elas felizes, e quando eu aceitei, eu fui logo num encontro de jovens. Era um sábado, a minha tia me levou, e ali no encontro de jovens eu vi um mundo totalmente diferente do que eu conhecia. Aí eu fui pegando o filme, participando, e aí também os jovens começaram a contar comigo, né? Da mesma forma eu fui me dando a todo momento, e a minha mãe cada vez mais no meu pé. E aí começou a ter uma perseguição dentro de casa muito forte, né? Que assim, eu não sabia como lidar. Aos poucos eu fui deixando de ir numa reunião, aos poucos já não ia mais no Força Jovem, aos poucos eu não ia mais no evento. E aí chegou um dia que eu queria ir na reunião, e aí eu falei, não, vou ir pra reunião. Cheguei a me arrumar, e minha mãe falou, não, você não vai. Se você for, você vai levar, você vai apanhar. Aí eu falei, quer saber? Eu já não vou mais. Eu só precisava disso, né? Então eu consegui pegar essa desculpa. E ali nisso foi o meu ponto-chave para poder sair. E aí eu comecei a conhecer o mundo cada vez mais. Fui para as bebidas, comecei a beber muito jovem, né? Com 15 anos eu já estava me afundando na bebida. Aí veio narguilé, maconha, no meio da bagunça ali fui conhecendo a bala. E eu fui cada vez mais pro fundo de poço. Então, foi muito rápido a minha mudança para pior. Porque no mesmo tempo que eu ia me afundando, o vazio também veio. E aí eu até me recordo que em um final de semana o pessoal se juntou para ir pro baile funk. Eu falei, não, eu vou. Chegamos, era bem cedo ainda, né? 8h30, 9 horas da noite. Tava começando ainda, a gente foi bebendo, foi ficando naquele momento ali a noite inteira. E quando chegou de manhã, a polícia foi invadir a favela para poder acabar com o baile funk. E aí começou aquele alvoroço, né? Aquela muvuca, aquele corre-corre. E nessa do corre-corre tinha um rapaz que estava do meu lado, que ele pegou uma garrafa de uísque e jogou no policial a garrafa. E aí ele olhou para trás. Nessa que ele olhou para trás, o rapaz estava atrás de mim. Então nessa que ele estava atrás de mim, ele achou que foi eu. Aí ele pegou a arma para poder começar a atirar na gente. Nessa que ele começou a atirar, eu saí correndo, nem olhar para trás, porque eu sabia que aquele dia ali ia ser o meu fim. Se eu ficasse ali, eu já não estaria aqui hoje, porque tudo aconteceu certamente para isso, para eu poder perder a minha vida. Só que aí o vazio foi pulando mais alto, foi falando cada vez mais. Mas por eu não ter aguentado e eu ter saído, eu também ficava com vergonha. Falei, poxa, olha a situação que eu tô hoje, a ponto de que eu não conseguia nem fazer mais uma oração para falar com Deus. Eu tinha vergonha de falar com Deus, porque eu me afastei e eu fiz muita coisa errada. Eu me culpava. E ali eu não tinha força para voltar. Eu não achava que eu era capaz de ter uma segunda chance. Veio a pandemia e fechou tudo. E aí nessa que fechou tudo, teve o lockdown, ninguém podia sair pra rua. E a igreja do meu bairro, que foi onde eu tinha começado, eles estavam fazendo culto online. E aí eu ficava resistindo para poder ir, porque eu tinha muita vergonha, não participava. Assim que voltou as primeiras reuniões presenciais, não tinha saída, né? Mas eu entendi que eu não podia continuar daquela forma. O pastor foi falando, ele foi dando uma palavra que entrou em mim, foi instantâneo. Ele falou, se você morresse hoje, para onde que ia a sua alma? Aí eu falei, não, eu preciso mudar, eu preciso de uma ajuda. Só que eu não podia fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Eu vou focar em Deus, eu vou focar no Espírito Santo. E ali eu fui largando tudo. As amizades, fui largando as festas, bebidas, baladas, fui deixando tudo e fui focando apenas em Deus. E aí quando eu subi no altar, eu deixei meu 100%, eu desci, ali eu tive a certeza que Deus, Ele estava comigo. O Espírito Santo, Ele veio de sobre mim. A força que eu não tinha, eu passei a ter. Pela primeira vez eu pude ter paz. E hoje, o Eduardo não precisa depender da atenção das pessoas. Eu só preciso depender da atenção de Deus. Então vamos lá, vou começar o nosso bate-papo com a Gabriela. Não é isso? Você é de onde aqui, Gabriela? Da Brasilândia. Brasilândia. Isso. Nasceu em São Paulo, cresceu em São Paulo? Sim, em São Paulo. Tudo São Paulo? Tudo São Nunca Paulo. saiu de São Paulo. Você está com quantos anos? 22. 22, já está com quanto tempo de Força Jovem? Tem 2 anos e meio, vai 2 fazer anos 3 e meio. anos já. Conta pra gente aí a tua história.
Bem, eu cresci com muitos traumas. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 4 anos de idade. E Que acidente? não, ela tinha depressão e ela teve parada cardíaca. E logo depois de uns anos, quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu comecei a passar por abusos Mas quando a sua mãe faleceu, você ficou com quem? Com seu pai? com meu pai. Isso. Eu fiquei com meu pai e com meus irmãos. Até meus 12 anos. E abuso foi por quê? Parte Foi familiar? por um parente bem próximo. E E você chegou a falar pro seu pai ou não? não, Não falou pra ninguém? não falei pra ninguém porque eu tinha medo. Ele me ameaçava porque eu tinha uma irmã mais nova. Aí, por medo, eu acabei não falando pra ninguém. Como que isso afetou você? De muitas formas. Eu comecei a ficar muito retraída. Eu comecei a ficar sem falar com ninguém, ao ponto de não falar com ninguém dentro da própria casa. Eu cresci e eu fiquei muitos anos assim, sem falar com ninguém dentro de casa. Então eu não conseguia conviver com ninguém, porque eu tinha medo de todo mundo. Então, aí você agia dessa forma, não falava pra ninguém o que aconteceu. Não. Então, como que eles viam você assim? O que você acha que eles falavam da Gabriela? Seu pai, irmãos, o que eles falavam? Eu vi que eles muitas vezes tentavam me ajudar, tentavam perguntar o que estava acontecendo, tentavam me ajudar de alguma forma, mas eles nunca conseguiram tirar nada. Então acredito que eu já ouvi muitas pessoas falarem que eles acreditavam que era porque eu tinha perdido a minha mãe. Então eu tive essa reação. Mas na verdade é porque eu estava sendo abusada já desde pequenininha. Você sabia que era um abuso? Você tinha noção? Ou... Não, eu não sabia. Eu só sabia que era algo errado, mas eu não entendia ainda que era um abuso. Eu fui entender quando já tinha 13 anos. Porque eu imagino assim, as pessoas com quem você convivia deviam pensar assim, a Gabriela, esse é o jeito dela. Ela é quieta, não fala com ninguém, ela é acanhada e tal, mas não entendiam a razão, né? Como a gente falou outro dia, aliás, falamos no Mega Help, que aconteceu agora em 2025, que o tema foi raízes, né? Quer dizer, você agia daquela forma, era uma árvore sem frutos, porque a raiz não era boa. Alguma coisa tinha acontecido lá atrás que ninguém via, ninguém sabia, mas você sabia o que tinha acontecido, né? Sim. E aí? E aí por não falar com ninguém, eu acabei ficando só nas redes sociais. E nisso eu conheci também, eu já descontava tudo que acontecia, eu achava que era culpa minha. Todos os problemas que aconteciam na família, em casa, eu acreditava que era culpa minha. Então, com isso, eu fiquei só nas redes sociais, foi quando eu descobri a automutilação também. Que eu já descontava no meu corpo, eu me arranhava até eu conseguir ver sangue. E aí eu comecei a conhecer também as lâminas e comecei a me cortar mais profundamente. E eles não viam isso? Não, porque eu sempre usava blusa de frio e eu não deixava ninguém me ver. Então eu só usava roupas que cobria tudo. Você tá com blusa de frio, você tá escondendo nada da gente não, né? Mas é uma coisa muito comum, né? Sim. Eu sempre falo isso quando a gente tem reuniões, encontros com os pais, a gente menciona isso. Não é normal você ver um jovem no calor de casaco, né? Não é normal. Alguma coisa está acontecendo ali. Normalmente os pais ignoram esse sinal, né? Dizem assim, não, é o jeito dele, com que ele anda, ele gosta de roupa assim e tal, mas não entendem que está escondendo alguma coisa ali, né? Então vive de roupa comprida, né? Às vezes se corta na barriga, que é para ninguém ver, nas pernas, para ninguém ver, né? E é uma coisa assim, não é lógica, porque você está se cortando, ninguém gosta de sentir dor, né? Você já se queimou alguma vez cozinhando? Já. Já? E você, quando você encostou assim no fogo, você manteve a mão ali ou você tirou? Não, eu tirei rápido. Por quê? Porque a dor incomoda. Pois é. Não é? A nossa reação imediata à dor é você querer parar aquela dor. Então não tem sentido você querer sentir dor de propósito.
Mas é aquilo que a gente já falou aqui várias vezes. O que está por detrás da automutilação? É um espírito, é um mal. Não tenha dúvidas com relação a isso. Eu falo para você que faz. Tem um mal por detrás disso. Porque Jesus disse que o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Então tudo que é ruim vem dele. Quem você acha que quer te ver sofrendo? Quem quer ver você com dor? Não tenha dúvidas. Tem um mal por detrás disso. Mas o que o mal faz a pessoa pensar? O que o diabo faz a pessoa pensar? Essa dor aqui é menor do que a dor que eu sinto dentro de mim. Então, naquele momento que você se cortava, era como se você, por alguns instantes, você esquecia da dor interior, que é maior, mais forte, e focava naquela dor física, né? Mas não resolvia o problema. Não resolvia. Acabava a dor física, você estava com, né? Acabava de se cortar, você estava com as duas dores Com as ainda. duas dores. Uhum. Não é inteligente, não é, aliás, não é normal, é comum, mas não é normal. E quem está por detrás disso é o diabo. Não tenha dúvidas com relação a isso. Isso não é uma coisa normal, né? Então você fazia isso, fez isso por quanto tempo? E aprendeu na internet? Sim. Eu já fazia sem saber, né? Aí eu conheci pela internet as lâminas. Uhum. Porque eu já fazia com tudo que cortava, que eu via pela frente. E foi acho que eu comecei com uns 9 anos e foi até os 19. Meu Deus, 10 anos. 10 anos. Tem marcas ainda? Não. Não. Então era superficial, né? Não era profundo. Ou era Não, profundo? eu até cheguei a fazer mais profundo, mas cicatrizava muito rápido. Uhum. E tinha vontade de desistir, de morrer? Sim. Muitas vezes, desde pequena, eu idealizava o suicídio, mas eu não conseguia tentar. Aí eu pensava, eu planejava, mas eu não conseguia. Uhum. Mas teve um momento que aconteceu outros abusos, não foi só com uma pessoa, foram outras pessoas também. Então, por conta disso, eu comecei a acreditar que a minha vida só existia por conta disso. Então, eu passei a idealizar a vida das pessoas sem a minha existência. E comecei a planejar também. E, além de planejar, eu comecei a tentar. Então, na sua cabeça, você começou a pensar que você só existia para isso? Sim. Para esses homens que faziam essas coisas com você? Sim, e para causar problema, porque como eu não falava com ninguém, uma boa parte da família achava que eu causava problema por isso, porque na escola eu era chamada porque eu não conversava, não falava. Em todo lugar que eu ia, falavam que eu tinha alguma coisa porque eu não falava. Então veio aquele pensamento, a vida para eles vai ser melhor sem a sua presença. Sim. Vai ser mais fácil para eles sem você, porque você é um problema para todo mundo, né? Sim. Quer dizer, quem coloca esse pensamento também? O diabo. Exatamente. Que faz a pessoa pensar assim, se eu morrer vai ser melhor para mim, porque vai acabar meu sofrimento, que é mentira, não é verdade. Por isso que ele quer tanto que a pessoa morra. Por isso que ele vem para matar, roubar e destruir, porque é aquilo que a gente sempre fala, enquanto a pessoa está viva, tem um jeito. Quando ela tira a própria vida, o que se pode fazer mais por alguém que já foi? Então, esse pensamento é o próprio mal que coloca na cabeça da pessoa, porque quer levar a alma dela para o inferno, né? Então, ela pensa, vai acabar com o meu problema, que é mentira, e eu vou acabar com o problema dos outros também, porque eu sou um peso para eles, que também é mentira. Porque essas pessoas te amavam. Sim. Né? Tanto que só que elas não tentavam conseguiam te ajudar. Né? Sim. Tanto que eles tentavam me ajudar, mas não sabiam como. Porque eles também não sabiam o que realmente estava acontecendo. Uhum. Aí você chegou a tentar, então, o suicídio. Sim. Teve uma das vezes que eu escrevi também a carta de despedida. Eu escrevi para algumas pessoas. Uhum. Que eu via que eram pessoas que tentavam me ajudar, mas elas não conseguiam. Então eu escrevi me despedindo e eu fui para uma ponte. Foi uma das primeiras vezes que eu cheguei a dar impulso. Mas na mesma hora tinha lá do lado daquela ponte tinha alguns moradores.
que moravam ali do lado da ponte. Eles viram e foram correndo e eles me puxaram. Eu só lembro que eles me puxaram e logo em seguida eu já estava lá do outro lado. Quer dizer, Deus cuidando de você, né? Você querendo tirar a própria vida e Deus não permitindo, que Ele tinha um plano para você. Assim como para você também, que já tentou o suicídio. Você que tem pensado, você que uma vez tentou e alguém te segurou. Você estava com a arma na mão e alguém ligou naquela hora. Alguma coisa aconteceu e você falou assim, poxa, eu não consegui. Você não conseguiu porque Ele tem um plano para você. Você pode ter certeza disso. Tem uma saída para você. Ele te ama. E a gente também. E queremos te ajudar. Basta você crer nisso e dar uma oportunidade para essas pessoas que querem te ajudar. Você vê, ela tentou, mas Deus não permitiu aquilo ali acontecer, porque Ele sabia o que ia acontecer com você. Né? E nessa época você ia na igreja, alguma igreja ou não? Sim, eu já frequentava a igreja desde os 9 anos. Então eu ia para a igreja porque eu achava que eu me sentia bem, era um lugar que eu me sentia acolhida, mas eu não conseguia acreditar que Deus era bom, que Deus Ele era realmente o que a gente aprendia. Quer dizer, você estava dentro do hospital, mas não acreditava que o médico podia te ajudar, né? Dentro de uma igreja, mas não acreditava que ali poderia ter ajuda. E é aquilo, né? Eu sempre falo, o que Deus precisa para ajudar alguém? Que a pessoa deixe-o ajudar. Como é que Ele pode salvar alguém que não se encontra perdido? Ou que acha que não está perdido? Como? Como é que Deus vai fazer isso? Imagina que você está dando voltas de carro em algum lugar, você fica dirigindo em círculo. E alguém chega para você e fala assim, amigão, abaixa o vidro, posso te ajudar? Você está perdido? Não, não estou perdido não. Eu sei onde é que eu estou. Fica ali rodando. O que a pessoa vai fazer? Agora, se você abaixa o vidro e fala assim, olha, por favor, estou procurando um local, não consigo achar, me dá uma ajuda aí. A pessoa vai te direcionar. Mesma coisa com Deus. Como é que Ele pode ajudar alguém que não se considera perdido? Como é que você ia receber ajuda se você não queria a ajuda de Deus? Né? E como é que mudou isso, então? Quando foi? Então foi quando eu parei para pensar, pera, se nada mais aconteceu, Deus realmente existe. E Deus realmente está me protegendo. E foi quando eu comecei a ver todo o cuidado que Deus estava tendo por mim. E tudo que acontecia, Deus ele sempre estava ali. E foi quando eu comecei a praticar, comecei a ter prazer em buscar. Só que ao mesmo tempo eu não conseguia acreditar em mim. Eu conseguia acreditar que Deus ele poderia me ajudar, mas eu não conseguia acreditar que eu ia conseguir. E isso criou também um outro bloqueio, porque eu fiquei mais tempo na igreja, mas eu não conseguia acreditar que eu conseguiria receber o Espírito Santo, porque eu não me achava digna. Por tudo que tinha acontecido, eu achava que a culpa era minha e que eu que me sujei. Então eu acreditava que eu nunca conseguiria receber o Espírito Santo por conta disso. Quer dizer, Deus te perdoa, mas você não se perdoava. Sim. E quando que aconteceu, então? Foi numa outra vez também que eu fiquei sem ir por conta de tudo isso, eu acabei desistindo de ir para a igreja. Porque nesse mesmo tempo eu ainda estava com todos os conflitos que eu tinha e eu tentei me matar de novo. Foi quando todo mundo que me conhecia descobriu. E muitas pessoas da igreja também ficou sabendo. Então, por isso, eu fiquei com muita vergonha de voltar para a igreja e eu acabei saindo. E nesse tempo, eu fiquei 3 meses sem ir para a igreja. Foi quando eu ouvi falar que ia ter uma vigília. Que a obreira me fez um outro desafio dessa vigília. Foi quando eu fui para o Tudo ou Nada. Naquela vigília, eu fui decidida a mudar. E foi quando o Senhor estava lá na vigília e chamou todos que tava se automutilando. E eu fui, e a partir dali eu fui liberta.
E daí começou o processo. Dali em diante eu comecei a me esforçar, comecei a me dedicar, comecei a ler a Bíblia, a me entregar. Tudo que eu não conseguia entregar antes, eu fui entregando. Eu tinha também muito medo de confiar em Deus, de confiar que Ele poderia me ajudar. Então eu decidi entregar isso também para Deus. E foi quando eu estava lendo Filipenses, que lá estava escrito que aquele que começa a boa obra aperfeiçoaria até o dia do Senhor Jesus Cristo. E eu fui até o dia de Jesus Cristo. E eu fui meditando nisso a semana toda. E veio uma outra vigília, que já era nessa mesma semana. Eu estava meditando nisso e nessa vigília eu também fui decidida. E eu falei para Deus que se assim como Ele começou a boa obra, que Ele me libertou, Ele cuidou de mim, Ele me fez ver o amor que Ele tinha por mim, como que eu poderia permanecer sem o Espírito Santo? Como que eu ia permanecer até o dia do Senhor Jesus se Ele não aperfeiçoasse o que eu tinha, que precisava do Espírito Santo? Então foi ali que eu fui para uma decisão. Eu entreguei tudo e ali, naquela vigília, eu recebi o Espírito Santo. Isso faz quanto tempo? Tem 2 anos e meio. E o que mudou em você a partir dali? Bastante coisa. Eu não falava com ninguém até esse momento também. Então fazer isso aqui era impossível? Não, era impossível. Dar o testemunho assim na televisão era impossível pra você? Não. Tanto que até alguns momentos depois, tentaram gravar um pouquinho antes, fazer vídeo, mas eu não conseguia nem aparecer para falar com uma pessoa sem câmera, imagine com câmera. Então eu comecei a falar com as pessoas, comecei a interagir, comecei a conhecer mais pessoas, comecei a trabalhar também, que era uma coisa que eu tinha como impossível. Eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz na SP Trans. Era uma coisa que assim eu via como impossível, porque eu não conseguia me ver com outras pessoas. E lá o que mais tinha era pessoas, porque era uma empresa muito grande e o que mais tem é jovem lá, nessa área que eu estava. Então eu comecei a desenvolver nisso também e agora também estou trabalhando com os doces e fui desenvolvendo cada vez mais. Você faz doces hoje? Confeiteira? Sim. Quer dizer, você era aquela jovem então que todo mundo ia falar antissocial. Sim. Não se dá com ninguém. Não, mas tinha uma raiz, né? Uma raiz espiritual. Né? Então você se libertou daquele mal, recebeu o Espírito Santo. Força Jovem ajudou você? Bastante. Tanto que nessa parte foi o que mais me ajudou, porque eu não conseguia falar com ninguém. Mas aí na Força Jovem eu entendi que eu poderia ter os amigos que lá fora eu não tinha. Então eu comecei, através dos projetos também, a desenvolver. Qual projeto você participa? Hoje eu sou do HELP, mas eu era do Cultura, que foi um projeto que me ajudou muito a desenvolver nisso. Em começar a falar, apresentações também, tanto que no ano seguinte que eu recebi o Espírito Santo, eu já estava apresentando no Mega Help, algo que era impossível. Você participou do Mega Help? Participei do Mega Help. Legal. E você está participando do Força Jovem aonde? No Vista Alegre da Brasilândia. Vista Alegre, isso. Né? E sabe qual o dia do Encontro Jovem lá? É domingo, 4 horas. Sabe o endereço? Sim, é Rua Firminópolis, número 13. Então, domingo, 4 horas Isso. da tarde, né? Só que antes de domingo, lá em Vista Alegre, nós teremos a vigília. FJU Night, sexta-feira agora, vai ser a noite pressão máxima. Você vai entender o porquê desse tema nesta sexta-feira. E o pessoal de Brasilândia vai estar lá com a gente, né? Sim, Vista Alegre, todo mundo vai estar lá com a gente. Então, todo mundo junto, ali na Avenida João Dias, 1800, a partir das 23 horas, você é o nosso convidado. E por falar em FJU Night, você viu que ela falou que teve 2 que marcaram a vida dela, né? Então, vamos ver a expectativa da galera para essa próxima vigília. A gente volta já. Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rafaela e eu tô passando aqui agora para falar sobre a última FJU Night que nós teremos, com o tema Pressão Máxima, o que coincide com a minha expectativa que tá lá em cima.
Eu tenho certeza que será uma noite de muito renovo e de muitos aprendizados, não só para a fé, mas também para a nossa vida. Então não fique de fora, começará às 23 horas, no dia 14 de novembro. Eu espero por você. Fala galera, o meu nome é Sara e eu estou aqui para poder falar com você sobre a FJU Night, onde vai ser uma noite de renovação. Eu tenho certeza, gente, que é uma noite de avivamento, onde muitos jovens chegam ali com a vida destruída e saem com a vida transformada. E eu tenho certeza que assim como vai ser uma noite de mudança para a minha vida, será para a sua também. Fala galera, tudo certo? Você já tá sabendo o que vai acontecer dia 14? Dia 14 vai ser a FJU Night Pressão Máxima e você não pode ficar de fora. Vai ser a partir das 23 horas, vai ser uma madrugada inesquecível. Então você é meu convidado especial. Cola com a gente! Olá, meu nome é Murilo, eu sou aqui da Catedral de São José do Rio Preto e a minha expectativa para a vigília, Pressão Máxima, é que vai ser uma vigília muito forte, que vai falar muito comigo, com vários jovens. E como o bispo sempre fala em todas as vigílias que acontecem, pode ser mais uma vigília ou a sua vigília. Então venha comigo, às 23 horas. O que é ser jovem? Talvez você não tenha certeza. A maioria das pessoas não tem. Ou talvez você pense que precisa ser como todo mundo. Mas será que nós, jovens, temos que nos limitar a isso? Estamos aqui para te mostrar um caminho diferente. A FJU, ou Força Jovem Universal, é mais que um grupo de jovens de uma igreja. Somos um movimento sem fronteiras em prol do desenvolvimento da juventude de forma saudável e com Deus. No Brasil, somos cerca de 200 mil integrantes, mais de 60 mil voluntários, totalizando 1,5 milhão de beneficiados anualmente pelas ações realizadas. Existimos para levar você, jovem, a encontrar a verdadeira felicidade que vem do Espírito Santo e a ter um futuro promissor. A sua paixão pelos esportes, música, dança e teatro alimenta a nossa de ajudá-lo a desenvolver os seus talentos. Na era das mídias sociais, realizamos oficinas em diversas áreas como produção de conteúdo, fotografia e design. Tudo isso através de nossos projetos mídia, esporte, cultura e tantos outros. E para quem precisa superar traumas e vencer problemas psicológicos ou emocionais, o projeto Help lhe estende a mão por meio de uma escuta qualificada. Se você quer ser feliz de verdade, aqui é o seu lugar. Toda semana temos o Encontro Jovem e o Algo a Mais, reuniões com mensagens dinâmicas e descontraídas. A FJU também realiza mega eventos como a FJU Night, Mega Help e Luau FJU. Tá esperando o quê? Vem pra FJU! Meu batismo com o Espírito Santo aconteceu no término de um jejum de Daniel. Foi numa FJU Night e eu lembro que eu tinha me preparado muito para aquela noite. Quando foi o momento da busca, eu sabia que aquele era o meu momento. Eu fui diante do altar, eu lembro que eu tirei até os meus óculos, eu fui diante de Deus e ali eu clamei como eu nunca tinha clamado antes. Eu fui sincera como nunca tinha sido antes. Eu abri o jogo para Deus. Detalhadamente eu contei quem eu era e a necessidade que eu via dentro de mim de ter o Espírito Santo. Ao ponto que não tinha mais palavras diante de Deus que eu pudesse expressar quem eu era e como eu precisava dele. Então, foi naquele momento, quando o pastor determinou, receba o Espírito Santo. Eu lembro que foi como se um segundo ele parasse e ali o próprio Deus, ele testificou dentro de mim que a partir daquele momento eu não estaria mais sozinha, porque ele era comigo. Então foi a paz, foi uma paz tão grande que eu nunca tinha sentido antes. Foi uma felicidade, uma certeza de que a partir daquele momento eu era filha dele. Foi numa quarta-feira à noite. Eu fui com um propósito naquela noite. Assim que acabou a reunião, das 20 horas, eu fui no altar, eu esperei todo mundo sair. Eu fui no altar, fiz uma oração sincera. Eu entreguei todo o meu eu para Deus. Então tudo aquilo que eu tinha feito, tudo aquilo, os meus pensamentos, as minhas atitudes erradas que eu fazia, eu entreguei para Deus.
eu entreguei o meu eu. Foi uma oração como eu nunca tinha feito antes, foi uma oração realmente sincera. E assim que eu virei as costas para o altar, quando eu estava indo embora do santuário, o Espírito Santo veio sobre mim. Foi uma paz tão grande. Foi como se tudo que eu tivesse feito, tudo aquilo que tivesse dentro de mim, tivesse saído. E o próprio Deus tivesse entrado dentro de mim. Então foi um momento em que eu me conheci de verdade e eu pude me entregar. Então eu abri mão de amizades, eu abri mão das redes sociais, eu aparentava muito nas redes sociais, eu dependia muito. E com o jejum de Daniel, como eu fiquei fora de tudo, foi aquela libertação. Eu deixei de seguir pessoas, bloqueei pessoas do meu WhatsApp que realmente só me faziam mal. Elas me tornavam a pior Caterine que eu poderia ser. Então foi quando eu abandonei as amizades. Eu focava, eu fazia do meu quarto a minha igreja. Então eu ficava, os momentos que eu tinha eram todos dedicados a ler a Bíblia, a buscar o Espírito Santo, a conhecer mais dele, a me conhecer mais. Eu realmente mergulhei. Nesse processo eu tive que perdoar a minha irmã, porque eu tinha muita mágoa da minha irmã. Então foi um processo onde eu tive que perdoar. E Deus fez possível eu começar a amar ela. O ódio que eu tinha, Deus ele limpou de tal forma que eu passei a amá-la. Também junto nesse processo, eu expus aos meus pais quem eu era. Eu tirei a máscara de quem eu fingia ser, porque eu fingia ser uma filha totalmente perfeita, fingia que era uma pessoa totalmente fake. Então foi quando eu realmente quebrei a máscara e contei tudo aos meus pais. A primeira coisa foi a sinceridade. Deus tem uma inclinação aos sinceros de coração. Então, quando eu tive esse entendimento, eu me autoavaliei. E quando eu fiz aquela oração no altar, eu tomei uma decisão. Então, aquele menino, menino, não era homem não, aquele menino que era mentiroso, que escondia as coisas, que era desconfiado de tudo e de todos, eu tomei uma decisão de enterrar aquele velho eu. Então, eu parei de mentir. Todas as mentiras que eu lembrava, eu contei para minha mãe, para meu pai, ou para quem eu tinha enganado. Então, eu me desfiz da minha velha criatura. O Espírito Santo, ele mudou completamente a maneira que eu me enxergava. Então, antes, eu carregava uma máscara, eu fingia o que eu não era. Eu era uma na frente de uma pessoa, outra pessoa na frente de outras. Mas ele me quebrou, ele me limpou, ele tornou uma nova Caterine. Eu, ao mesmo tempo que eu buscava uma perfeição tão inalcançável aos meus olhos, então era uma perfeição que eu buscava no meu corpo. Eu tive princípios de anorexia, onde eu parei de comer, onde eu comia só papinha de neném, eu não aceitava o meu corpo, eu não aceitava quem eu era. Então o Espírito Santo, ele conseguiu fazer eu enxergar o meu valor. Poxa, eu era tão valiosa que ele sendo Deus, aceitou morar dentro de mim. Então ele fez eu mudar completamente a maneira que eu me enxergava. Aqueles sintomas de depressão, aquela tristeza, aquele choro que eu chorava sem motivo. Não tinha motivo nenhum, parecia que eu estava vivendo um sonho, mas eu chorava. Então ele completou aquela peça no quebra-cabeça que faltava dentro de mim. E ele fez tudo novo. O modo que eu comecei a olhar minha família, eu não via eles mais com defeitos deles, com raiva. Eu comecei a ver com amor, eu comecei a entender como eu nunca tinha entendido minha família. Eu comecei a amá-los e passar isso que ele tinha colocado dentro de mim para as pessoas. Antes, um jovem que era desconfiado de tudo, hoje eu tenho paz, Antes, um jovem que ficava nos cantos, preparando ou com medo de descobrir alguma mentira, alguma coisa, hoje eu sou alegre, eu tenho uma alegria que eu não preciso dos outros me darem, ou eu não preciso que os outros façam eu rir. Hoje o Espírito Santo me dá essa alegria. Então, por mais que tenham os problemas de fora, que vêm, e vêm mesmo, mas o Espírito Santo me traz essa paz, essa alegria. Então, aquele estado, eu posso perder tudo, mas se eu tenho o Espírito Santo, eu não perco nada.
Pois é, você viu a galera animada aí para a nossa FJU Night, você não pode perder. Você que já esteve com a gente em uma anterior, você já sabe como é, eu tenho certeza que você vai estar com a gente. Você que nunca esteve, tá aí uma oportunidade. Você não já passou, talvez, madrugadas, acordado ou acordada, chorando? Chorando por amor? Amor não, paixão, né? Chorando por uma paixão, chorando por uma perda, chorando porque alguma coisa não aconteceu da maneira que você queria, ou você passou madrugada bebendo, se divertindo, pulando, depois chegou em casa e toda aquela alegria foi embora. Então, imagina você passar uma madrugada buscando a Deus. Esse é o convite que eu faço para você. Entrada gratuita, você não precisa pagar nada. Se você diz assim, eu não conheço ninguém para ir lá. Olha só essa galera aí. Só de você entrar ali, você pode ter certeza que vai todo mundo vir atrás de você, o pessoal vai te receber com braços abertos. É ou não é verdade? Né? Ainda mais ela era antissocial, não dava com ninguém, imagina. E ela hoje está cheia de amigas na Força Jovem, imagina você. Então você é o nosso convidado para estar conosco. Você que é pai, mãe, diz assim, eu tenho um filho, eu tenho meu filho de 15 anos, 16 anos, eu gostaria que ele fosse, mas eu não quero que ele vá sozinho. Então vem com ele, não tem problema não. Pode vir, você é o nosso convidado também. A FJU Nights é para todo mundo que queira estar com a gente ali participando e aprendendo. Tá bom? Vamos lá, Patrick. E você, tá com quantos anos? Tô com 21 anos. Você participa do Força Jovem onde? Em Guarulhos, nos Pimentas. Pimentas, né? Então já aproveita o dia do Encontro Jovem, endereço, horário, como é que é lá? Sim, vai ser no sábado, às 3 horas da tarde. Sábado, 3 horas? Isso, o endereço de lá é Estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, número 2094. Você já está há quanto tempo no Força Jovem? Eu tenho 6 anos no Força 6 Jovem. anos? Isso. Então, conta pra gente a tua história. Bom, Bispo, eu não cheguei, não cresci num ambiente de pessoas que conheciam Força Jovem, a igreja em si, então eu passei por várias dificuldades desde a minha infância, né? Uhum. Eu era um rapaz assim, que era normal, fazia tudo, brincava, empinava pipa, estava ali andando com todo mundo, e cresci assim normalmente, né? Mas eu passei a tomar atitudes ali que eu mesmo ia me excluindo, de modo que depois isso lá na frente já se tornou um grande problema, né? Eu me sentia muito desprezado, né? Eu me lembro, eu nunca fui de jogar bola, então os meninos iam jogar bola, eu ficava na minha. E aí cresci na comunidade e não jogava, e todo mundo fazia, eu me sentia excluído porque eu olhava, eu não tô ali. Então muitas vezes era sempre assim. Desde a creche até quando eu fui envelhecendo mais. Então, eu me lembro muito bem quando eu ganhei o meu primeiro videogame. Eu nunca tinha contato assim com jogos, mas eu menino ainda, sei lá, devia ter uns 8 anos. Eu me lembro muito bem o dia que o meu pai chegou com um videogame bem no ombro dele e me presenteou. E bom, dali em diante eu encontrei algo que me alegrava, me dava um prazer, sem eu me constranger, porque eu não estava ali. Era legal quando estava conversando com os amigos, tinha atenção. Quando não tinha, aí eu já me constrangia, eu achava que tinha estragado tudo, né? Mas não era bem assim. Então no videogame não é assim. Eu estou ali jogando o tempo inteiro, estou ali tendo prazer o tempo inteiro e eu controlo, entre aspas, né? Eu faço o que eu quero, quando eu quero, no momento que eu quero, no jogo, né? Então eu jogava quando podia, porque precisava estar com a TV ligada. Minha família assistia TV, casa pequena, só tinha uma televisão. Então, quando eu achava uma oportunidade ali, meus pais paravam, eu começava a jogar, né? Até que eu fui envelhecendo. E, assim, eu ganhei um computador, né? E aí, agora, com o computador, eu já tinha capacidade de viver por conta própria. Eu não dependia mais ali dos meus pais, da minha família, para ficar jogando, né? Então, ali eu comecei a jogar insanamente, sem controle, passava o dia inteiro jogando. Isso eu já devia ter uns 10, 11 anos. Então, fui introduzido bem jovem. E isso, Bispo, foi um refúgio para mim. Eu encontrei nisso um refúgio, literalmente, porque eu tinha tudo para evoluir, até mesmo na escola, com os amigos, mas eu começava a deixar tudo isso de lado e olhar somente para mim, para os jogos, e vivia por ali, sabe? Então, de modo que eu que era um menino que também sofria muito por conta dos problemas familiares que eu tinha em casa tinha muitas brigas,
E aquilo, eu assistia tudo aquilo, tanto que sofria muito também, como era irmão caçula, meus irmãos mais velhos pegavam eu, me arregaçavam. Eu ia para a escola e eu descontava com todas as pessoas que eu conhecia lá. Né? Eu era um menino muito agressivo, eu me lembro muito bem isso quando era criança. Tanto que eu vindo para cá, eu me lembro de um fato que um dia eu estava brigando, derrubei um rapaz e se não fossem meus colegas me segurando, eu ia começar a pisar nele. E tanto que eles olharam para mim, poxa, Patrick, o que você está fazendo? E ali eu caí em si. Eu, menino jovem já, muito problemático, porque eu não sabia realmente o que fazer, nem que atitude eu tomar. Né? Eu não tinha referência nenhuma. Né? Então foi videogame, depois jogos de computador, né? Exato. E você vê, eu sempre falo isso para pais. Quando eu vejo um pai, assim, uma mãe, tem um parente também que tem filha pequena, e eu vejo a criança no telefone, jogando. Normalmente os pais consideram o telefone como uma babá, né? O videogame como uma babá eletrônica, computador. Enquanto está ali, não está me dando problema. E você não tem ideia do problema que você está colocando no seu filho. Você não tem ideia do que aquilo ali pode causar. Sem limites, uma coisa que é feita sem você saber o quê, porque hoje em dia na internet você viaja para qualquer lugar, você vê qualquer coisa, você aprende qualquer coisa. Tanto bom quanto ruim. Então muitos pais perdem essa noção e pensam, bota ela ali na televisão para assistir, bota ali no videogame para jogar. Enquanto isso eu vou cozinhar, vou passar, vou fazer minhas coisas e ele está ali quieto, e não está me dando problema. Mas não é porque ele não está na rua que ele não está dando problema. Não é só porque está dentro de casa que está ok. Você não sabe o que ele está fazendo ali e como que aquilo ali vai trazer um mal para a cabeça dessa criança. Que eu imagino deve ter acontecido com você também. Né? Então foi de joguinhos, foi para quê? Pornografia também? Entrou na pornografia? Exato. Porque, né, assim, a internet, como a gente conhece, estava ali já começando a ganhar forma, né? E eu já estava, então, só tendo um mundo virtual. Meus colegas eram online e eu vivia aquilo ali, né? Tanto que eu não via a hora de chegar em casa para jogar mais, virava o dia jogando. Passava a noite, as madrugadas, então já tinha insônia, eu não conseguia dormir, então, poxa, eu não vou nem ficar na cama, eu já vou ficar jogando aqui, brigava com a minha família. E, assim, até que, né, eu passei a ter esse vício da pornografia, porque é algo meio que tá ali junto, instantâneo. Tu começa a ver isso, tá na internet, tu cai numa aba errada e já tá lá. E aquilo é algo que eu consumia rotineiramente, sabe? E tinha aquilo na minha cabeça que eu tinha um controle. Não, eu tô vendo isso daqui porque é algo para me dar um prazer, mas depois eu paro. Todo viciado diz que para quando quiser. Então, e achava que eu tava bambam ali, mandando. Mas não, porque eu me lembro de momentos que eu tentei parar e na semana seguinte eu estava fazendo e não entendia nada. E tanto que eu fazia e era o seguinte, eu começava a sentir um medo, uma depressão muito forte. Era algo que não tinha como explicar. Eu me lembro muito bem as noites que eu estava lá sozinho e com aqueles pensamentos de que eu não era ninguém, que eu não valia nada, consumindo a minha mente, me bombardeando e eu não entendendo nada, sabe? Então, aquilo foi algo que estava ali me atrapalhando demais. E eu não sabia quem buscar ajuda, a quem falar com ninguém, porque eu também não tinha ninguém para pedir socorro. A minha família me deixava de lado. Tanto como o senhor falou, deixa lá que ele está ali bem, está no computador. Meus irmãos, né, todos eles foram mais extrovertidos, fizeram mais coisas, e só eu que ficava ali. E, então, eles iam para a balada, né, faziam o que era errado, meus pais ali brigando ali para tentar fazer algo, para eles não fazerem nada pior. Eles olhavam para mim, poxa, eu tô no computador, esse menino aí tá bem, ele não tá fazendo nada de errado. Mas, muito bem, como o senhor falou, eles não sabiam o que eu estava fazendo, não sabiam que eu estava ali me destruindo com a pornografia. Eu não sabia nem o que fazer quando eu me sentia mal, sabe? E, por conta disso, eu já vivia ali tudo retraído e não conseguia falar com ninguém isso. Meus pais nunca souberam, né? E você não ia na igreja, nada? Não. Eu me lembro que eu tinha um temor de Deus, eu tentava me aproximar dele, tanto que eu lia a Bíblia todos os dias. Mas eu me lembro que tinha dias que eu lia a Bíblia e acessava pornografia em seguida.
Então, é algo que eu não tinha juízo de nada, de o que era bom, do que era mal. Eu só queria algo que me preenchesse, literalmente, de modo que eu não pensasse mais na realidade. Não ficasse ali lidando com meus problemas, lidando com, eu tenho obrigações, eu tenho que lidar com os meus estudos, eu tenho que lidar com meus pais. Então, eu queria sempre me refugiar, sabe? Então, esse foi o meu ponto que mais me atrapalhou. E eu via que, se eu continuasse daquela maneira, ia entrar um fundo de poço sem fim, sabe? Eu estava ali meio que enlamaçado e não sabia que existia como eu viver sem aquele sofrimento, porque era algo que eu guardava para mim mesmo. Eu não falava com ninguém, eu não conseguia falar, me expressar de que eu passava por aquelas dificuldades. Tanto que na escola eu era um menino muito dedicado, meus pais falavam, poxa, ele está indo bem na escola, então deve ser porque ele está estudando aí no computador também, mas não tinha nada a ver, né? Então isso foi algo que me perseguiu. Era o menosprezo, era eu achar que eu não conseguia, tanto que eu tinha muitos planos, sonhos, mas eu sempre olhava e falava, poxa, eu não vou conseguir, porque eu só vivo aqui no computador, só vivo jogando, então o que eu tenho feito para me levar lá adiante? Eu não vou conseguir. Então aquilo era algo que era uma retórica comigo mesmo, na minha cabeça. Eu ficava conversando comigo e eu mesmo me destruía, né? Era algo muito ruim. Até que me chamaram, minha mãe, ela sempre foi da igreja, e ela me levava para a igreja vira e mexe, só no domingo, assim, principalmente. Eu não gostava de ir, odiava, tanto que chegou um tempo que eu falei, mano, não quero ir mais, que foi aí onde eu comecei a afundar mesmo, mas teve um momento, um desses dias que ela me trouxe, e foi falado algo muito forte ali, que me deu uma noção, virou uma chavinha na minha cabeça de entender que o inferno existe. Então, passei a ter um pavor ali do inferno. E desse pavor, eu tomei uma decisão de me entregar ali naquele dia. Foi tudo muito rápido. Eu falei, poxa, eu não quero sair daqui e ir para o inferno. Quero morrer e cair lá. Quer dizer, a palavra entrou. Você entendeu que iria acontecer com você. Exato. Né? Quer dizer, que os maiores problemas não são os que estão aqui, mas é a vida eterna, que é a coisa principal para a gente. Né? A ficha caiu para você. Caiu naquele dia. Eu me lembro eu tremendo muito na cadeira ali da igreja e sem entender por quê. Hoje entendo que, né, era um mal ali já tentando contra mim, mas eu me batizei naquele dia. Tanto que acabou a reunião ali, aí o pastor falou, você que quer se batizar, vem até aqui que a gente vai te orientar. Eu falei, mãe, pode ir na minha frente. Então, pode ir na minha frente para casa que eu vou ficar aqui. Eu não aí se batizou nas águas. Exato. E eu me batizei sozinho. Tanto que depois ela falou, poxa, por que você não falou para mim que eu ficava com você? Mas eu era orgulhoso, muito orgulhoso, e queria ficar... E quanto tempo depois? Você já foi batizado com o Espírito Santo? Sim, senhor. Então, logo depois que você se batizou nas águas, imagino que você começou a fazer as coisas certas. Isso mesmo. E recebeu o Espírito Santo quanto tempo depois? Foram 6 meses. 6 meses. Isso. Buscando... Muitos sacrifícios, foram muitas renúncias, né? Principalmente do jeito que eu era, um menino muito orgulhoso, muito cabeça empinada, sabe? Porque eu não conseguia falar nada disso para ninguém, eu não conseguia pedir ajuda. E sabe? Aí foi quando que recebeu o Espírito Santo? E eu recebi o Espírito Santo depois de muita luta, em uma sexta-feira 13 do ano de 2019. Então, foi numa sexta-feira 13, nublada, a gente lá trabalhando. Normalmente, sexta-feira 13 é reunião de libertação forte, né? Isso mesmo. Você recebeu o Espírito Santo na reunião dessa? Ou foi em casa? Não, como é que foi? Foi em casa. Eu estava passando roupa para ir para a igreja. E naquele momento ali, veio na minha mente tudo que eu estava fazendo. Passou um filme, porque eu já estava ali, poxa, me remoendo. Por que eu não recebo? Por que eu não recebo? Até que eu entendi de uma palavra que um obreiro que me ajudava, ele tinha falado para mim algumas semanas antes, de que, poxa, Patrick, tu já parou de fazer tudo que é mal. Você precisa crer, você precisa entender que quem mais quer entrar em você é o Espírito Santo do que você quer recebê-lo. Então eu entendi aquilo, naquele momento ali. Deus falou para mim, poxa, rapaz, você já parou de fazer tudo, tu já parou
tu já largou a pornografia, você largou as suas amizades. Não tinha nada que te acusava mais. Isso. Né? E o que mudou em você a partir desse dia que você recebeu o Espírito Santo? Daquele dia que eu recebi o Espírito Santo, eu passei a ter paz. Era algo que não tinha, porque eu não conseguia dormir. Era algo muito tenebroso, sabe? Era o medo do futuro sempre, a todo momento. Eu pensava que não tinha nada seguro, mas Deus, quando Ele entrou, Ele mostrou para mim o porto seguro que Ele é e me passou isso. Então, hoje, em qualquer circunstância, em qualquer situação, como teve a pandemia, né? Ele estava ali e falava, poxa, não tem nada a se preocupar, porque eu estou com você. Então, essa foi a principal mudança que o Espírito Santo deu a mim. Quer dizer, vocês tinham tudo para dar errado, né? Você já era para estar morta, mas deu certo. Sim. Você vê que Deus está nos guardando. Ele guarda, Ele organiza esses encontros. Ele tem um plano para você. E se você está me assistindo aí agora, pode ter certeza que isso é parte do plano de Deus para você também. E se você precisa de ajuda para recomeçar, para mudar a tua história, precisa de amizades boas que vão te levantar, o Força Jovem é para você e você é convidado nosso para estar com a gente. Tá bom? Participa dessa FJU Night conosco. Sexta-feira agora, a FJU Night, pressão máxima, às 23 horas, Avenida João Dias, 1800. Não é só aqui não. Em todo o Brasil, nas capitais, nas catedrais onde nós temos a Igreja Universal, em todas as capitais nós teremos essa FJU Night. O único lugar que não vai ter vai ser o Rio de Janeiro, porque nós vamos estar na próxima semana aí com vocês, todos do Rio, fazendo a FJU Night, pressão máxima, aí em loco, junto com todos vocês, tá bom? Então a gente fica por aqui. Para mais informações sobre o Força Jovem, entra no nosso site forçajovemuniversal.com, segue a gente no Instagram para você ficar antenado, saber o que está acontecendo, os eventos e buscar a ajuda que você precisa também. Tá ok? Patrick, Gabriela, dá tchau para eles lá. Tchau, pessoal, um abraço. Até a próxima. Hoje eu limpo tudo sem pressa. Corto a raiz sem dó, sem medo. Chega de viver nesse mesmo tema. Raiz do orgulho, da mágoa, da dor. Eu quero paz, quero vida com cor. Vida com cor. Estamos mais juntos do que nunca.